tudo bem? Eu sou o Rodrigo Góes, mais conhecido carinhosamente como o Mago das Milhas. Estamos inaugurando aqui no nosso canal o novo programa chamado Café com Milhas, onde estaremos aqui batendo um papo, tomando aquele cafezinho e falando sobre milhas, viagens, dinheiro no bolso. Vou estar sempre trazendo um convidado especial aqui para estar batendo papo com vocês. E para essa inauguração do programa, lógico, vou trazer nada mais, nada menos do que o meu amigo e sócio Rafael, que vai contar um pouco sobre toda essa história que você vai conhecer aí sobre o Mago das Milhas e toda essa trajetória das milhas, para que você também aprenda a acumular muitas e muitas milhas. Então, Rafa, seja muito bem-vindo. Para a gente começar aqui, fala um pouquinho como a gente se conheceu, para que a galera possa saber aí um pouco da nossa história. Massa. Primeiro, muito obrigado, né? Uma honra ser o primeiro escolhido aí para inaugurar um quadro. Dizer que eu tenho absoluta certeza que em menos de um ano isso aqui vai estar realmente assim, atingindo números que a gente não imagina nesse momento. Porque a mensagem que a gente entrega aqui é algo realmente fora da curva. Cara, é engraçado a gente falar isso, né? Como que a gente se conhece? Porque a gente trabalhou junto, né? A gente, enfim, trabalhou junto desde 2011 na mesma empresa. E em 2015, né? A gente foi transferido para Macaé juntos. Exatamente. Então, assim, a gente entrou junto, Macaé. Foi transferido para o mesmo lugar junto. Então, assim, eu tive o privilégio de conviver contigo já há muito tempo, de conhecer você, enfim, fui no teu casamento. Então já é um amigo de longa data. E foi assim que a gente se conheceu. Bacana, bacana. E o mais engraçado dessa história toda é que lá atrás a gente jamais tinha tocado no assunto milhas. E essa época eu já fazia, né? Eu já acumulava muitas milhas, mas a gente acabou que nunca trocou essa ideia na época, né? Não, total. O choque veio em 2018 quando você me ligou, né? Conta 2019, aí. perdão. 2019, exatamente. 2019. Conta um pouquinho aí como foi essa história, como foi que eu cheguei até você e a gente simplesmente bateu esse papo. Então, vamos lá. É uma história até engraçada, porque acho que ela provoca um susto, como foi pra mim, eu acho que pra todo mundo. Eu já tinha saído, né, da empresa que a gente trabalhava junto, então já estava no caminho de empreender, de ir para o lado do marketing digital e já estava fazendo os primeiros lançamentos. E um belo dia, do nada, você me ligou. Exato. Falou, fala Rafa, não sei o quê, tudo bem? Nananana. Falei, tudo bem. Ele falou, tô vendo que você está trabalhando com lançamentos, etc., no mercado digital. Cara, eu tenho conhecimento sobre milhas. E eu estava vendo aqui, eu vejo que tem já alguns players no mercado, etc. E fiquei me comparando, eu vejo que eu acho que eu tenho bastante história para contar, equivalente a essas pessoas. Eu falei, não, beleza. Para mim, naquele momento, inclusive eu já te contei isso, já falei em outro vídeo. Eu fiquei meio assim, porra, milhas? Pô, mas beleza, não ia desligar o telefone, né? Eu falei, não, mas me conta aí como é que é e tal. Aí você, não, é porque eu tenho algumas técnicas, já faço isso há muito tempo e tal. Eu falei, beleza, mas você acumula? Como que você faz? Não, então, hoje mais ou menos, eu tenho 6, 7 milhões de milhas. Aí eu pensei na hora, como é que é? 6, 7 milhões de milhas? Exato. E aí você falou, deve ser por aí, mais ou menos, somando tudo hoje, deve ter uns 7 milhões. E aí minha reação, obviamente, automática, de associação, foi o seguinte, um cara completamente leigo no assunto até então, eu falei, eu lembro da minha dificuldade, sem brincadeira, que foi juntar, se não me engano, foi 10 ou 15 mil pontos no Itaú, para poder transferir para um programa das miles, etc. E, cara, a conversão era 4 para 1, alguma coisa assim, então demorou muito eu fazer realmente 10, 15 mil pontos. E eu pensei na hora, falei, se para 10 mil pontos é muito difícil, para um cara que tem 6, 7, eu falei, cara, ele tem, então, mais de 300 milhões de reais, né? E eu falei, o cara é rico pra caramba, eu nem sabia. Ia na casa dele, tomava café, jogava bola, o cara é milionário, velho. E aí a gente falou, não é bem assim, não sei o que, tu começou a me explicar, mas eu tomei um susto, pra mim era não é possível, 6, 7 milhões, é algo muito fora da curva. E olha que nessa época eu te contei só o que eu tinha acumulado no ano, né? No ano. Já pensou se eu chego pra você e falo, Rafa, já acumulei mais de 70 milhões de milhas. Não, se você já vem com 70 ao invés de 6, provavelmente eu falar, cara, você faz alguma coisa errada. Não tem, é impossível chegar nesse valor com a sua idade, ou você, enfim, tem uma herança gigantesca aí que você converteu para isso. Eu ia com certeza desconfiar. Primeiro, eu me assustei, mas se você vem com 70, eu ia falar, não é possível, é mentira. Esse cara tá mentindo. Com certeza. Mas esse é o pensamento de todo Baby Milhas. Baby Milhas é aquela pessoa que acha que só acumula milhas no cartão de crédito ou viajando. Então, a primeira reação das pessoas quando você chega para elas e fala que tem milhões de milhas acumuladas
é exatamente a reação que você teve. E aí, a partir do momento que as pessoas vão entendendo como funciona, entendem principalmente o meu método, sabe que em até 6 meses essa pessoa consegue acumular o primeiro 1.000.000 de milhas. E aí ela vê que é totalmente possível, mesmo que hoje essa pessoa não tenha absolutamente nada de milhas. Completamente. E isso não fica só na confirmação de nós dois, que pode ser que a gente seja suspeito de ficar falando, etc., de número de resultado, mas eu acho que se comprova em que a gente acompanha, porque são prints e depoimentos quase que diariamente, né? De todos os alunos aí que já conseguem as marcas mais significativas e começam a compartilhar os resultados. Exatamente. Eu até gosto de colocar lá no Instagram esses depoimentos, justamente para que as pessoas entendam o depoimento, né? Entendam a mensagem de cada uma dessas pessoas e a transformação que as milhas fizeram, né? Na vida de cada uma dessas pessoas, porque cada uma é uma transformação diferente. Tem pessoas que tinham desejo de fazer uma determinada viagem, tem pessoas que estavam apertadas com dinheiro e conseguiram ganhar dinheiro com isso, tem pessoas que desejavam ter um carro, inclusive compraram um carro com milhas. Então é o que motiva, né? O combustível é você ver o depoimento dessas pessoas e a transformação que a gente consegue fazer na vida dessas pessoas, simplesmente utilizando um método e de forma muito simples consegue adquirir essa liberdade. Total. Como eu também estou desde o dia 1, né, junto contigo, e a gente sempre que frequenta os lugares que a gente começa a falar, as pessoas têm esse choque primeiro. Isso. E tem 2 alunos que eu acho que você já até sabe qual é, mas eu vou falar aqui mais para o pessoal que pode ser que esteja assistindo, que a gente tem aquele caso das 2 alunas, uma que ficou desempregada na pandemia e se sustentou com o dinheiro das milhas que ela tinha acumulado. Então ela não precisou baixar o padrão de vida, não passou por nenhuma dificuldade porque ela tinha essa reserva em milhas. Exato. Né? E a gente tem aquele outro caso da menina da mulher, né, que já era uma pessoa de mais idade, que tinha uma filha em Portugal, que nunca tinha tido dinheiro para visitar ela, comprou teu curso, fez, praticou, e em 6 meses conseguiu as milhas para, de fato, pegar uma passagem para Portugal. E ela foi para Portugal e mandou uma foto, um depoimento junto com a filha, dizendo que, foi o conhecimento que você ensinou que proporcionou esse momento. Então, assim, só de falar isso já é completamente, assim, chocante. E você vê que é muito profundo o desdobramento que o teu trabalho faz. Só de você falar aqui, ó. Animal. Só em relembrar essas histórias. Animal. Então, essas histórias são muito fora da curva. Exato. Muito. Então, quando simplesmente a gente vê a transformação na vida dessas pessoas, cara, assim, aquele negócio não tem preço. A gente pensa, realmente eu estou no caminho certo, mostrando aquilo que antigamente só eu fazia, que eu fazia para minha família, e que agora eu posso mostrar para cada uma dessas pessoas que ela também pode fazer a diferença na vida delas, desde que ela aprenda e pratique. E outra, além de fazer a diferença na vida delas, elas podem fazer a diferença também na vida da família delas, que aí é o caso dessas 2 pessoas, que uma conseguiu se manter, né, durante a pandemia, então tanto ela quanto o marido, quanto a família, e a outra que aquele laço, aquela conexão que tinha com a filha, que até o momento não tinha visto, passou a ter essa conexão e agora pode proporcionar essa viagem, né, quantas vezes ela quiser, porque ela tem milha suficiente para encontrar a filha delas várias e várias e várias vezes ao longo do ano. E se a gente contar para quem não entende desse universo, parece história de pescador. Exatamente. Mas a gente tem print e evidência para mostrar tudo. Exatamente. E evidência assim a rodo. Eu acho que, se duvidar, tem uma quantidade de depoimentos tão grande quanto a quantidade de milhas. Exatamente, bem por aí. Até porque são mais de 4.000 alunos, então a gente tem depoimentos e histórias das mais diversas possíveis. Histórias engraçadas, várias histórias muito felizes. Então, Total, a gente roda o concurso de vídeo e fica sempre apertado para escolher, né, Exato. Os melhores, porque são vários depoimentos muito legais, muito profundos. Né? Cara, toda vez que a gente vê esses depoimentos, toda vez que a gente vê essas histórias, é realmente incrível, Rafa. E você, né? A gente fala das histórias das pessoas, mas lógico que você também põe em prática muito do que a gente conversa, muito do que eu ensino. E aí eu queria que você contasse para o pessoal, principalmente algum resultado grande, algum resultado recente que você teve, né, com relação às estratégias de milhas. Eu queria que você contasse aí. Isso é fácil, né? Porque tem quase toda semana. Mas, assim, eu preciso também ser honesto de dizer assim, eu trabalho contigo, estudo e tudo mais, mas não sou dos mais aplicados. Ainda assim, poderia ser mais do que eu sou. Mas eu com certeza destacaria a promoção Boomerang, que eu acho que foi em agosto, se eu não me engano. Isso. Junto com a Livelo e a TAM, né, que foi uma promoção onde pontuava nos 2.
Foi uma promoção que você, tipo, alertou demais, tanto no grupo quanto no Close Friends. Eu tentei alertar minha família. Porque, assim, na real, até eu mesmo, não precisa, em certos casos, não precisa ser como você, de dominar todos os pontos e estar com o radar ligar para tudo. Se você é mais iniciante, assim como eu passei a ser depois que comecei a ter uma relação contigo e comecei a, de fato, me ambientar no assunto, você só precisa seguir uma pessoa, que é o Rodrigo. Que lá ele fala, você precisa fazer isso, o momento é agora e o passo é esse. Então foi uma promoção que a gente tinha, se eu não me engano, deu 6 mil, onde a gente comprou, né, alguns pontos. Exato. E pontuou nos dois, e aí já contando toda a conversão e etc, quando eu fui vender na Max Milhas, a gente conseguiu um milhão entre 27 e 28. Isso. Eu vou te dizer que você tinha já garantido, falar, Rafa, você vai gastar 6 mil, mas você vai vender e no final você vai receber um retorno de 10, ou seja, 4 mil reais líquido. Fiquei um pouco assim, será? Não sei o quê, mas beleza, vamos fazer. Não questionei muito, até porque, porra, não tem como questionar você. E, cara, menos de 60 dias, eu já tinha recebido os pontos, já tinha transferido da promoção, já tinha colocado para vender, já tinha vendido. Então, assim, gastei 6, ganhei 10 mil. A gente está falando de 4 mil reais de lucro líquido em menos de 60 dias na minha conta. Então, assim... Isso. E que é muito mais do que 50% do valor investido e que, no momento atual, onde a Selic é de 2%, se esse mesmo dinheiro tivesse aplicado em uma poupança, tivesse aplicado em um fundo de renda fixa, você levaria em torno de 25 anos para receber o que você recebeu em 60 dias. Pode parecer até exagero, mas são 25 anos para receber o que você teve em apenas 60 dias. Não, é completamente fora da curva. Eu lembro que... E assim, eu uso isso como argumento também para todo mundo. Porque às vezes eu não sei explicar tão bem como você. E aí as pessoas, mas é assim, mas dá para fazer. Eu falei, cara, olha só. Em menos de 60 dias eu gastei 6 e ganhei 10. Eu botei 4 mil reais no bolso. E aí você pensa, né? Por exemplo, eu não faço a gestão de ninguém na minha família. Minha mãe tem um cartão... e ela tem também toda a organização financeira com o marido dela, então eu não me meto muito. Eu sou sozinho para fazer administrações. Não tenho família já igual a você. Eu fico imaginando, se eu tivesse de fato esposa, se eu tivesse minha mãe, assim, uma galera mais próxima, onde eu pudesse já ter esse acesso para gerenciar, eu ia fazer tipo 4 mil no meu, 4 mil no dela, 4 mil no outro, e tipo, isso ia ser exponencial. Exatamente. E isso a gente falando de uma única promoção, de uma única jogada. Sendo que, principalmente esse período de pandemia, a gente teve promoções absurdas e quase que semanalmente promoções desse nível assim absurdos, né? Porque assim, promoção de fato, quase que todo dia tem uma promoção. Exatamente. E promoções absurdas para ganhar dinheiro, semanalmente a gente estava tendo promoção. É realmente incrível. Exatamente. E um ponto que eu acho que é legal destacar, pelo menos nessa história, né, que você pediu uma mais específica, é porque às vezes pode ser que esteja alguém assistindo e falando, não, mas então precisa ter 6 mil no limite para fazer isso. Cara, é muito proporcional. Se você não tem 6, se você tivesse 4, se você tivesse 3, se você tivesse 2, né, a pessoa também conseguiria fazer. Você não ia ter os 4 mil de lucro. Exato. Talvez você ia ter 3,5, 3, 2, que já é dinheiro. Isso. E é algo que, tipo assim, você não sabe, você não conta com aquilo, e pela internet é muito simples fazer e é só aguardar. E, porra, isso pra mim é tipo assim, toda vez que eu falo, a galera fica muito de cara. Eu alertei minha família, porque eu tava num aniversário de família, falei, ó, tá rolando uma promoção aqui agora, inclusive, vai gastar X, vai pegar, tá, a galera, não sei o que, vamos ver, depois me passa, ninguém se interessou. Quando eu falei que pingou o dinheiro, aí a galera, porra, eu preciso fazer esse curso, não sei o quê. Aí a galera começa a sentir o desconforto. E isso acontece muito porque as pessoas elas tendem a procrastinar e às vezes não dá atenção ao que você está falando. E aí a partir do momento que você mostra, aí ela fala, pô, mas como assim? Por que você não me avisou? Sendo que você avisou, só que naquele momento a pessoa ela não acredita. E a partir do momento que você mostra, você prova, e a pessoa vê que de fato é real, aí ela enlouquece, ela quer saber como é, e aí diz porque você não perguntou, e por que isso, por que aquilo. Então é aquele negócio. O quanto antes as pessoas aprenderem sobre esse mundo das milhas, mais elas se encantam e mais elas passam a ter resultados, e esses resultados podem ser tanto para elas quanto para os familiares. Então, assim, é algo que mexe muito com o dia a dia da pessoa. E aquele negócio também, você não precisa de muito tempo porque você já tem o passo a passo. Eu faço isso para mim todos os dias, consequentemente eu já uso tudo que eu faço para os meus alunos, porque é aquela história, eu vivo isso. Então, se eu vivo isso, eu posso muito bem proporcionar isso para os meus seguidores, para os meus alunos, para que eles possam fazer da mesma forma
muito simples, já que todo o trabalho, a maior parte do trabalho quem faz sou eu, então eles ali já pegam só, como eu brinco, o filé mignon da parada. Exatamente. Engraçado que pode ser que alguém na minha família veja esse filme, esse vídeo. Exato. E aí, vamos falar a cronologia bem exata para a galera ter o choque. A gente começou a trabalhar junto no projeto do Fábrica mesmo em setembro, né, de 2019, então tem um ano e pouco. Hoje, a gente está falando do mês de dezembro de 2020, foi que eu recebi a primeira mensagem assim, séria de um parente meu falando, cara, eu preciso aprender isso aí. Então, assim, levou mais de um ano para as pessoas verem a gente postando, falando de um monte de coisa, para de fato a ficha cair, eles se convencerem, cara, não tem como mais viver sem saber isso. Porque tá todo mundo se dando bem, não é possível que só eu vou ficar de fora. Então, minha família, tô querendo pichar, um beijo para todo mundo, amo você. E isso é engraçado porque, da mesma forma, tem amigos que me conhecem já há anos e anos e anos e começaram a aplicar depois que outras pessoas, amigos dessas pessoas, começaram a contar, pô, aquele cara que é seu amigo, pô, o curso dele é sensacional, as dicas dele são sensacionais, eu tô tendo muito resultado, e o cara fala, pô, então eu quero também. Tem pessoas, principalmente a turma mais velha, que me encontrou no programa da Ana Maria Braga, me encontrou na CNN Brasil, e foi aí que eles falaram, pô, não é que essa parada funciona mesmo? Então é aquela história, você precisa de um choque de realidade e saber que hoje, pela falta de informação, essas pessoas elas estão perdendo muito dinheiro, estão deixando também de ganhar muito dinheiro, o que é pior ainda, porque você perde dos dois lados. Você perde pela economia que você podia ter e você perde pelo dinheiro a mais que você podia ganhar. E essas pessoas, elas, pela falta de informação, estão perdendo dinheiro e elas estão deixando de fazer parte desse mundo das milhas, que é um mundo completamente atípico, é um mundo onde você vai viajar barato, você vai ficar hospedado nos melhores hotéis, você vai fazer renda extra e que cada momento que essa pessoa deixa para trás, deixa de fazer isso, ela realmente está desperdiçando. Então, o quanto antes, é um recado que eu dou, o quanto antes essas pessoas pararem para entender sobre o mundo das milhas, entender sobre esse mercado, mais encantado você vai ficar, mais resultado você vai ter. Então, não deixa para depois. Isso é uma realidade, né? Eu tenho 32 anos, fui descobrir isso com 31. Isso. Então, o choque é inevitável, porque você olha e fala, caralho, velho, como é que eu cheguei até aqui sem saber que isso era possível, sendo completamente negligente com a porrada de coisa que eu poderia estar me beneficiando e me dando bem. Então você realmente tem aqueles minutos de depressão, porque você fala, porra, deixei muito dinheiro realmente assim, voando. Mas é o que a gente também sempre recomenda, né? Cara, olha pra frente, se eu tenho 31, vamos lá, tomara que eu tenha mais 30, 40, 50 anos pela frente, então é um tempo muito maior de aproveitamento do que de prejuízo. Exatamente. Eu lembro lá atrás, há mais de 8 anos atrás, quando eu descobri esse mundo, e eu tive o mesmo pensamento. Eu falei, caramba, eu deixei milhas expirarem, olha as oportunidades que eu perdi. Mas quando você olha para frente, você começa, de fato, a acumular muito. Hoje, eu posso dizer, lá atrás eu comecei há 8 anos, né, um pouco mais de 8 anos. Hoje eu tenho mais de 70 milhões de milhas acumuladas e o conhecimento já está estabelecido, o método já está estabelecido. Eu, lógico, estudo sempre o novo mercado, tudo que está lançando, mas o aumento de milhas ele é muito maior hoje em dia, principalmente aquelas pessoas que já entram com esse método aplicado, elas não precisam passar por todo o perrengue que eu passei. Então, consegue acumular muito mais fácil. Eu digo que em menos de 6 meses, né, você consegue acumular o seu primeiro milhão de milhas se seguir exatamente passo a passo o que eu digo. Então, assim, é algo hoje dentro da realidade super possível para qualquer pessoa, basta realmente seguir o passo a passo. Exatamente. E ainda volto a frisar, você não precisa ser aquele nerd, você não precisa ser aquela pessoa que de fato precisa dominar o assunto. Só precisa entender o mínimo necessário e seguir o gosto. Porque de resto, ele que vai editar o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Você não ficar se preocupando em avaliar, fazer as contas para ver se vale. Tá tudo na comunidade, tá tudo no Close Friends. Então é um trabalho de... Entendeu? Tudo que o seu mestre mandar faremos todos, é bem por aí. É aquela questão. É o mestre das artes marciais que está ali te orientando a você... vai mudando de faixa, né? Você é faixa branca, aí vai virando faixa azul, roxa, marrom, até chegar na faixa preta. Então você vai de fato avançando. Você vai de fato avançando, aprendendo. Você tem uma pessoa que pega na mão
e vai ali, ó, te levando até você se tornar também aquele cara, né? Isso pra mim é que é o melhor, porque eu simplesmente só fico ligado quando você fala valendo. Galera, agora tá valendo, o momento é agora. Pronto, só preciso saber disso. De resto, eu já sei como é que eu operaciono, né? Todo esse recurso. Bacana. Rafa, e pra gente seguir aqui com a conversa com o pessoal também, já que a gente tá falando de dinheiro extra, tá falando de viagens, você é um cara que eu sei que gosta muito de viajar. Conta aí pra galera um lugar que você gostou muito, uma viagem que você fez, e também se em alguma dessas viagens, se você passou por um perrengue muito engraçado, assim, pra poder a galera conhecer um pouco do Rafa, um pouco das viagens do Rafa. Não sei se é muito recomendável conhecer um pouco do Rafa. Seguinte, cara, pra contar um lugar que eu acho que, pô, foi muito massa, eu diria até 2 com propósitos diferentes. Certo. Cara, um lugar, e assim, até um pouco talvez contra-intuitivo. Eu fiz uma Eurotrip uma vez com os meus amigos, né? Você conhece, Marcão, Rogério? Isso. O famoso Marcoliso. Exatamente, e o Rosero. E aí eu tinha feito o roteiro inteiro, né? Porque eu acho que eu ia sozinho na época, até então não tinha companhia. Eles combinaram de ir por último, bem em cima da hora, e eu já tinha o roteiro pronto, e o próprio Marcos falou, cara, tem um lugar que eu acho que a gente não deveria pular, que é a Var na Croácia. Cara, eu nunca tinha ouvido falar, nunca que eu ia cogitar a Croácia, né, em prioridades em frente a outros países da Europa. E aí ele fez tanta questão que a gente incluiu no roteiro. E para mim foi uma surpresa muito positiva, porque é um lugar deslumbrante, com praias assim, fenomenais, um clima muito gostoso. Para mim foi uma puta surpresa descobrir esse lugar, que até então eu não tinha conhecido. Bacana. Foi muito massa e foi por conta dessa manobra que teve em cima da hora. Então, assim, tem esse quê de surpresa, né? Não tinha expectativa. Na real, eu nem achava que, cara, vou lá para cumprir tabela porque eu escolhi 5 lugares e ele escolheu 1. Então eu preciso ir. Mas para mim foi o melhor lugar da viagem. Assim, foi o momento, assim, que eu descobri realmente um lugar muito lindo que eu não esperava. Excelente. Vou te dizer outra, que também é contra-intuitivo. Eu já fui a Las Vegas uma vez. Inclusive, eu acho que é um mega destino para fazer uma viagem em família. Então, assim, Las Vegas tem muito entretenimento. Eu não também esperava. Achava que era talvez assim, até mais para jovem, festa, etc. Tem essas coisas lá. Mas o dia de Las Vegas é muito divertido. Eu fiquei 10 dias lá e eu posso dizer que não deu tempo de fazer tudo. Eu fui no Museu do Titanic, eu fui no show do David Copperfield, eu fiz várias coisas assim aleatórias durante o dia. Que eu falei, cara, não imaginava. Pra mim era alguma coisa só voltada assim, tipo, mais pro noturno, aquelas coisas do cassino, que é muito maneiro, inclusive, mas... É a cidade que não para, né? Exatamente. Pra mim, a parte do dia de Las Vegas foi, assim, insano. Eu realmente, assim, vira minha quando eu tô com a minha família, a galera, vamos lá, Disney, não sei o quê. Porra, Disney, acho que todo mundo lá já foi. Eu sempre falo, cara, vamos pra Las Vegas. A diversão, com certeza, é possível que seja maior do que na própria Disney. Eu destacaria esses 2 lugares porque eu acho que, assim, dentro do que eu conheci, né, não são tantos igual você, acho que eu conheci 11 países só. São 2 lugares que foram surpresas pra mim, eu acho que foi muito legal. História engraçada, velho. História engraçada eu vou culpar o Rogério aqui no Rosero, porque na nossa viagem pra Europa, a gente chegou por Londres e o segundo destino era Amsterdã. E aí, no dia da conexão, cara, a gente saiu cedo, tudo certinho pra se programar, né? Pra não perder voo à toa. E o nome do aeroporto de Londres, se eu não me falha a memória, é Gatwick. Gatwick? Aí, ó. E aí ele, no Google Maps, Gatwick e tal, a gente, tem que pegar o metrô aqui, soltar na estação X, é ali. Beleza, pegamos o metrô X, soltamos na estação Y. Que eu não vou dizer, não vou me lembrar agora qual foi. E aí a gente tentando reconhecer assim, né? Porra, cadê o aeroporto? Não tem nada aparecendo com o aeroporto e tal. E aí a gente perguntou para uma pessoa que pediu informação, ela falou, não, vocês não estão aqui não. O aeroporto ele é completamente do lado oposto, é na última estação, vocês estão na primeira. Caramba, e, pegou no sentido contrário. O que aconteceu e tal, e aí quando a gente foi ver, o meu amigo Rogério, eu tenho certeza que não foi proposital, mas ele cometeu o erro, ele botou no Google Maps e tal, Gatwick, e apareceu Gatwick Parking Lot. Ou seja, apareceu um estacionamento. Caramba. E aí ele colocou pra lá e seguiu como se fosse pra lá, porque o nome da frente era igual ao do aeroporto. Resultado, a gente se ferrou completamente, não deu tempo de chegar e a gente já começou a Eurotrip perdendo a primeira conexão. Então daí tá uma gafe, mas vou jogar aí pro Rogério. E que é uma dor de cabeça você perder seu voo, ainda mais quando você tá lá fora, acaba pagando mais caro pra viajar, é uma loucura. Exatamente. Foi um dia...
A viagem tava linda, tudo bonito, e aí já começou a embolar, já começou pra gente arrumar outro voo, já foi uma confusão, mas no final deu tudo certo. E é engraçado que a gente conversa muito sobre essas viagens, e essa história pra mim é novidade. Quando eu te perguntei do perrengue, eu pensei inclusive que você ia falar aquela história de Miami com o Caio Castro. Quer contar pra galera? A história de Miami com o Caio Castro, pra ninguém entender nada errado, né? Mas acho que é uma história pra gente contar em outro episódio, porque a história é longa, eu tava numa boate, saí, e a gente acabou se conhecendo porque ele tava ali fora. E aí foi uma confusão doida ali, a gente se conheceu na hora, 2 brasileiros. Mas é um cara maneiríssimo. Não, né? o cara que foi um brother por um dia ali, um moleque super gente boa, me tratou super bem, a gente, enfim, foi só esse dia, mas foi legal, essa história é engraçada, mas a história é longa, né? Bacana. Rafa, e vamos lá, você chegou a falar da sua família, né, que muitas pessoas, elas começaram a seguir agora, depois que você começou a mostrar alguns resultados, né? Que até então a sua família sempre deixava para depois, que eu também vejo isso, né? Muitos amigos meus acabam deixando para depois. Mas como é que é hoje quem está próximo de você, né? Eu não digo sua família, mas alguns dos seus amigos que estão próximos de você e que vê você falando e mostrando os resultados que você tem com as milhas, qual é a reação deles? Por exemplo, você contou a história que você fez aí mais de 50% de lucro na promoção da Boomerang, né? Fez R$4.000 no investimento de 6. Quando você conta uma história dessa para um amigo seu, o que é que ele diz para você? Qual é a primeira reação que essa pessoa passa? Cara, então, eu acho que são duas coisas aí. A reação é unânime. Todo mundo fala, porra, mas como assim? Não, todo mundo quer saber, quer ter um interesse. Mas eu acho que o grande ponto, e eu acho que aí a leitura é até por mim mesmo. Antes da gente, de fato, adentrar no teu conhecimento, eu tinha uma certa resistência, né? Por conta daquelas associações de cartão, muito difícil, pra ter muito dinheiro, precisa gastar muito e tal. Então, acho que a galera tem uma certa resistência por conta disso, da experiência, né, que levou ela até ali, que foi por um caminho completo, um único caminho, né? Hoje a gente fala que cartão de crédito é um único meio, uma milha dentro de um universo de caminhos e ramificações. Então, acho que a galera tem muito disso na cabeça, então quando começa a falar, beleza, tocou nos valores, já começou a chamar a atenção, a galera se interessa, e aí quando eu explico o processo, que a galera vê que é muito simples, qualquer pessoa de 11, 10, 9, 7 anos consegue fazer, você já consegue ler e escrever, porque Exato. é super intuitivo, os aplicativos, inclusive. Aí fica aquela lição, né? Tipo, nossa, não, vou ver então, quando que tem turma de novo, não sei o quê, a gente começa a posicionar a galera e a galera começa a correr atrás. Mas eu ainda sinto que é assim, só quando a gente está numa roda que você consegue de fato explicar um pouco mais de algum exemplo, a pessoa tem um susto e um baque realmente, que é tipo o dia do basta, não? Isso. Porra, se tu conseguiu isso, não, porra, 60 dias você fez R$4.000. Lembra no início quanto demora, quão difícil é fazer R$4.000? E aí você faz com alguns toques na internet, aí você fala, porra, não é possível. E o engraçado é que essas pessoas que procrastinavam, quando descobrem, elas querem tudo para ontem. Não, eu preciso disso agora. E às vezes a turma tá esgotada e fala, não, abre a turma para mim, eu preciso disso, não quero saber. E, cara, a gente já falou disso antes, já falou. A gente vem falando todo dia. A gente já vem falando todo dia, você vem procrastinando, então assim, é como você falou, é o dia do basta, é aquele negócio, bota na cabeça que hoje, a partir de hoje, você vai começar a entender do assunto, que você vai ver seus resultados crescerem absurdamente. Total, e é muito instantâneo. Por exemplo, se alguém pega teu curso hoje, vira o curso até amanhã, já dá para aprender muitas coisas que você vai fazer amanhã. Exatamente. Se você for gastar dinheiro comendo na rua, você já vai gastar diferente. Isso. Se você for pegar um Uber, você já pode pegar o Uber de forma diferente. Exatamente. Se você for abastecer o carro, é super instantâneo o que você aprende. Você vai falar, caralho, eu faço isso, isso e isso. É só fazer isso, mas de outra maneira. Já começa a mudar o jogo por aí. É uma virada de chave que a pessoa tem, que ela passa a enxergar as milhas de uma outra forma, essa pessoa ela passa a se organizar de uma outra forma que melhora a vida dela, não só no sentido dessa questão das milhas, mas deixa a vida dela muito mais estruturada, né, do que era. Eu vou falar um exemplo aqui, que eu nunca mais vou me esquecer, a vez que, nas primeiras conversas novas, você me explicou assim, você falou assim, Rafa, você tem que entender que milhas, irmão, é um direito teu. Ela vem do dinheiro que você já vai gastar de qualquer forma. Você só precisa aprender a passar esse dinheiro por algum lugar antes de gastar, para que eles pontuem.
Aí você fez o exemplo, falou, cara, você não declara imposto de renda? Falei, sim. Algumas vezes você já teve restituição? Eu falei, já, algumas vezes. Inclusive, teve uma vez que foi R$7.000, eu fiquei felizaço. Enfim, todo mundo gosta, né? Por exemplo, quando você liga lá pro contador e ele fala, ó, já fiz aqui, já tá tudo pronto, já emiti, você tem uma restituição aí de mais ou menos R$7.000 para receber. E eu imagino que tem pessoas que já receberam mais, menos, mas todo mundo gosta, né? Pô, uma notícia puta boa. O dinheiro na conta, né? Quem Quem não gosta de dinheiro na conta? Tem certeza. Pô, e quando cai o dinheiro, então, tu fala, caralho, que massa, né? E aí você me explicou dando esse exemplo, fala, é exatamente isso, Rafa. Você vai gastar esse dinheiro e no final você vai ter algo a receber. Você quer aprender isso? Eu falei, porra, com certeza. E aí você vê que R$7.000 que eu ganhava no imposto de renda depois de um ano, às vezes tu faz em 2 meses. Tipo, a depender da promoção, se você... Exatamente. Ainda mais agora que tá tendo vários, você consegue pegar uma daqui, outra dali, e você tem um acúmulo, tipo, exponencial. Então, assim, quando você me explicou isso, cara, você já vai gastar o dinheiro. Você só precisa organizar para você poder receber parte de volta. Para mim, simplificou e eu falei, então beleza. Já gostei, já quero e preciso disso. Exatamente. E nesse mundo de milhas e cashback, o mais legal é que até no próprio imposto de renda que você recebe a restituição, você ainda ganha mais dinheiro. Porque, por exemplo, a gente teve uma promoção do Banco Original, que se você colocasse o Banco Original como seu banco para receber a restituição do imposto de renda, o Banco Original ele ainda te dava um percentual daquilo que você ganhava do seu imposto de renda em forma de cashback. Então, todo mundo que jogou o Banco Original para receber o dinheiro, o Banco Original ele deu um percentual a mais, ou seja, você ganhava sua restituição e ainda ganhava um dinheiro só por ter escolhido o banco como o seu banco a receber. Então, assim, são coisas que as pessoas precisam entender que é só uma mudança. E essa mudança acontece todos os dias em vários meios, né, diferentes, para várias empresas diferentes. Você só precisa conectar os pontos. E esses pontos é o que eu já faço no meu dia a dia e é o que eu passo para cada uma dessas pessoas, para que essas pessoas, né, os meus alunos, os meus seguidores, eles possam fazer isso também, possam ter os resultados que eu tenho. Exatamente. E é uma mudança de mentalidade só. Completamente. Você não precisa de curso superior, nada. Você não precisa falar outro idioma, você não precisa nada. Você só precisa querer entender e virar a chave na cabeça. Então, beleza, tudo que vai sair do meu bolso agora, eu só preciso aprender como gastar o dinheiro que eu já vou gastar. Exatamente. Isso tudo retorna para você. Para mim, isso é mais claro que isso, impossível. Exatamente. Eu assim, é aquele negócio. Quem está aqui escutando esse podcast, quem está aqui assistindo, entenda que milhas é igual dinheiro. Você que está todo dia ali, que você perde R$50, deixa R$50 cair na carteira e fica muito chateado porque perder esse dinheiro, saiba que você está perdendo muito mais do que esses R$50, deixando suas milhas expirarem, fazendo mau uso, e você está aí na maior naturalidade, achando que está fazendo a melhor coisa do mundo, e esse dinheiro ele é infinitamente maior do que esses R$50 que você perde na carteira. Então, assim, tenha isso na cabeça, que você precisa entender sobre esse mundo das milhas para poder gerar muito mais dinheiro e deixar de perder o que você já vem perdendo. Exatamente. Você tem mais restituição a receber que é a sua por direito. Você só precisa reivindicar. Isso. Mais ou menos isso. Exatamente. Rafa, e para finalizar o nosso bate-papo, né, eu deixo aqui 2 mensagens. A primeira é, se você tivesse que fazer uma frase, colocar uma frase no outdoor para que as pessoas pudessem ver, qual seria essa frase? E a outra é se você tem alguma coisa, né, algo a me perguntar, o que é que você tem vontade, né? O que é que você me perguntaria? Então, o primeiro ponto é qual sua frase no outdoor e depois é se você tem alguma coisa ainda para me perguntar. Beleza, vamos dar frase então. A frase para mim é fácil, porque tem um filme que eu gosto muito, acho que todo mundo que é próximo meu já foi perturbado por mim com a recomendação, você tem que assistir esse filme, etc. Que é o Into the Wild, e ele tem uma frase que diz que a felicidade ela só é real quando ela é compartilhada. E eu tenho 2 apanhados para essa frase para a gente encaixar aqui no contexto. Primeiro que eu acho que essa frase para mim dita as coisas. Uhum. E você vê, você tinha a tua vida ali tranquila, com o conhecimento que você tinha, já praticando para você, para a tua família, aquilo estava centralizado em você. Isso. E a partir do momento que você me ligou, que a gente ficou aqui de toda que a gente falou, vamos testar, vamos fazer, vamos ver como é que dá, deu super bem, graças a Deus, você viu que você começou a compartilhar. E eu imagino, né, que assim como eu, você hoje é muito mais feliz não só do que você tem de resultado com os números, com as milhas,
mas de entender que compartilhando o que você sabe, você vê a diferença no caso da mulher que foi visitar a filha, da mulher da pandemia, entre outros milhares de alunos. Então, assim, você compartilhou, eu acho que você é muito mais feliz por saber que mais pessoas hoje também conhecem esse assunto, também conhecem esse universo e se beneficiam com isso. Muito mais, porque é o saber que o que eu conheço e o que eu não compartilhava, agora eu consigo transformar a vida das pessoas com esse conhecimento. Então, é algo realmente surreal. Muito, muito. E o outro apanhado em cima dessa frase ainda é que, por exemplo, eu mesmo, com a quantidade de milhas que eu agora consigo acumular, etc., você vê que, eu mesmo falando com minha família, às vezes ainda não é adepta do método do mago, eu hoje me sinto super em condição de poder proporcionar uma viagem, uma passagem e tudo mais. E aí a gente está falando de, mais uma vez, de compartilhar momentos, né, e ter uma felicidade muito maior com as pessoas que a gente gosta. Então eu diria que essa frase, com certeza, né, a felicidade só é real quando ela é compartilhada. Verdade. Muito boa. A gente realiza sonhos, né? A gente realiza sonhos, exatamente. E um dos sonhos mais gostosos que é viajar, rodar o mundo, ganhar dinheiro. Exatamente. Quem não gosta? Em relação à pergunta para você, eu te perguntaria algo no sentido do seguinte, né? Você recentemente fez todo o movimento de carreira para realmente se dedicar ao projeto. E a minha pergunta para você é a seguinte: como que é a sensação de você realmente assim trabalhar com aquilo que você é completamente apaixonado, do minuto que acorda ao minuto que você vai dormir? E te digo isso porque é o seguinte, recentemente, enfim, eu estudo também sobre mercado de trabalho, recolocação profissional, você sabe, e pesquisas apontam que, por exemplo, apenas 2% da população é de fato muito satisfeito e trabalha com o que ama. 98% pode estar mesclado ou pode trabalhar com algo completamente desagradável, né? Então, assim, tendo consciência que você está num grupo de 2% que é completamente exclusivo, qual é essa sensação de realmente ser realizado assim e atuar com aquilo que você é completamente apaixonado? Então, é aquela frase, né? Essa frase não é minha, essa frase já é velha, mas é aquela história. Para você não é trabalho, né? No caso, para mim, quando a gente faz o que gosta, isso não é trabalho, isso é realmente prazer. Então, quando você trabalha com prazer, trabalha com o que você gosta, trabalha com a transformação na vida das pessoas, aquilo ali é sua diversão. E quando é sua diversão, você pode fazer isso por várias e várias horas, vários e vários dias, e você não se cansa nunca, porque aquilo ali, você sabe que todo esforço é fruto de algo que você gosta e vai se transformar em algo muito positivo para as pessoas. Então, assim, eu me sinto hoje muito realizado, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço, e o meu combustível é realmente a transformação que eu faço na vida das pessoas e todo esse feedback que eu tenho delas. Então, cada vez que eu recebo um feedback positivo, pode ser negativo também, porque acaba sendo uma construção, mas toda vez que eu tenho um feedback, eu vejo que eu consegui transformar a vida de alguém, isso aí é um combustível para novos projetos, para realmente tudo. Então, assim, hoje eu me sinto muito feliz, me sinto muito honrado de verdade em poder fazer o que eu faço e poder compartilhar aí com as pessoas. Eu acho que realmente é incrível o prazer da gente fazer o que gosta, né? Muito massa, e ó, pra mim é uma honra trabalhar contigo, pô. Obrigado, eu também. 2021 vem e eu tenho certeza que essas pessoas aí vão mudar de fato a mentalidade delas, e essas pessoas vão passar a enxergar o mundo que é essas milhas e vão estar com a gente, né? Vão estar com a gente. Com certeza. Conte comigo para impulsionar a sua mensagem, porque eu tenho certeza, eu vivo e eu vejo que faz muita diferença para quem se dá pelo menos aí 1 minuto para ouvir. Já volta diferente. É isso aí. Obrigado, pessoal. A gente encerra aqui o nosso primeiro episódio do Café com Milhas. Vocês vão ver vários e vários convidados discutindo sobre assuntos como viagens, como milhas e diversos outros assuntos, inclusive assuntos inusitados e engraçados. Então aguardo vocês nos próximos episódios do Café com Milhas. Um abraço do Mago para vocês.